Olá pessoal, hoje nós vamos tratar da base de cálculo do ICMS, né, previsão no Rio Grande do Sul, né, de acordo com a legislação do Rio Grande do Sul. Um tema aí que gera algumas dúvidas, né, o que entra na base de cálculo, o que não entra, enfim. Agora nós vamos abordar esse tema, inclusive o cálculo por dentro, né, que é uma questão aí que gera dúvida ao pessoal, enfim. Vamos tratar desse assunto neste vídeo. Bueno. O regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, ele está organizado em 5 livros, né? Ele está organizado, é o decreto 37699, ele está organizado em 5 livros. Os que nos interessam são os 3 primeiros livros, né? O livro 1 trata da parte geral, o livro 2 obrigações acessórias e o livro 3 da substituição tributária. Esses são os que principalmente que nos interessam mais, nós que trabalhamos na área fiscal. Diz o livro 1, artigo 16, que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação. O valor da operação é o preço do produto. O valor da operação é o valor atribuído àquele determinado item, numa circulação de mercadorias. Então, se eu tenho uma loja de sapato, por exemplo, eu estou vendendo um item por R$ 120, o valor da operação são R$ 120. E alguém vai me perguntar, bom, Francisco, o que entra, quais são as despesas, outros valores que entram nessa base de cálculo? Bom, o Rio Grande do Sul, ele tem, só antes a gente ver os valores que entram na base de cálculo, nós temos uma notinha ali no artigo 16 que diz que, na falta do valor de operação, a base de rente do item. Então, o valor de mercado, o valor no mercado regional, então a legislação ela atribui ao fiscal, à fiscalização, a possibilidade de arbitrar o valor das mercadorias. Isso nós vamos ver depois, ali no livro 1 tem essa previsão. Então, na falta, ou se for atribuído um valor irrisório, às vezes, enfim, uma determinada empresa coloca ali para fazer uma determinada circulação, coloca um valor de 1 centavo, de 10 centavos, enfim, coloca um valor irrisório para fazer uma determinada circulação, e acaba que, numa fiscalização, o fiscal ele pode desconsiderar, esse valor, considerar que a nota não é idônea, a nota não merece confiabilidade, e atribuir o valor da operação. Então isso é possível, tem previsão expressa no Rio Grande do Sul. Bom, o que entra na base de cálculo do ICMS? Nós temos um artigo que trata especificamente disso, que é o artigo 18 do livro 1. E ele vai determinar o seguinte: integra a base de cálculo do ICMS, inciso 1º, o montante do próprio imposto. Esse montante do próprio imposto é o que nós chamamos de cálculo por dentro. E aí você pode estar se perguntando, bom, mas como é que o valor do imposto vai incidir, ele vai integrar a base do próprio imposto? Eu não estou apurando imposto em cima de imposto. Bom, esse questionamento, essa preocupação, esse questionamento é procedente, ele procede, realmente. Você estaria apurando imposto em cima do próprio imposto, tá? Mas o que eu quero que vocês notem aqui na redação do livro 1, artigo 18, é especificamente quando ele trata ali, inclusive nas hipóteses do artigo 16, inciso 1º, alíneas F e H. Essas alíneas F e H são dois tipos de diferencial de alíquotas. Então, o que aconteceu, para vocês entenderem aqui, para a gente contextualizar. Em 2015 foi criada uma nova hipótese de diferencial de alíquota por uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 87. E quando o Rio Grande do Sul regulamentou essa nova hipótese diferencial de alíquota, houve uma alteração na redação do artigo 18, trazendo essa previsão aqui, que os itens que integram a base de cálculo, a previsão do livro 1, artigo 18, se aplica inclusive para duas hipóteses de diferencial de alíquota. Na nossa aula de diferencial de alíquota, nós separamos a linha F em 2. Então, seriam
3 tipos de diferencial, mas enfim, isso é um outro assunto. Esse é um assunto para depois nós até temos um vídeo sobre diferencial de alíquota, nós vamos depois abordar num outro vídeo de forma específica esse da emenda 87, mas eu vou deixar esse inciso primeiro, esse cálculo por dentro, para daqui a pouco. Tá? Nós temos um slide aqui que vai te explicar, deixa ele para daqui a pouco. E foca agora nesse momento no inciso 2, que diz que integra a base de cálculo do ICMS, letra A, segura os juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas do cliente, né? Bem como os descontos sob condição. Bom, essa letra A, né, essa primeira parte aqui da redação da linha A, trata de importâncias que eu cobro do cliente. Essas importâncias que eu cobro do cliente, no programa da nota fiscal eletrônica, ela vai constar no campo de despesas acessórias, né? Agora as empresas, na sua grande maioria, estão utilizando os documentos eletrônicos. Nós temos ainda algumas exceções, lá no livro 2, artigo 26, referente a documentos que ainda não são eletrônicos, mas na sua grande maioria as empresas estão utilizando os documentos eletrônicos. E lá dentro dos documentos eletrônicos tem um campo, na modelo 1 antiga também já tinha, e tem um campo referente às despesas acessórias para que a empresa possa cobrar do seu cliente outras despesas, que são exatamente essas aqui. Essas despesas que são debitadas do cliente. E se eu estou debitando do cliente, entra na base de cálculo ICMS. A mesma coisa, a linha B, o frete cobrado em separado do cliente. Então, se eu estou cobrando para entregar, se eu estou cobrando do meu cliente o valor do frete, se eu estou acrescentando na minha nota fiscal o valor do frete, também entra na base do ICM. E ainda, no artigo 18, na linha C, o artigo 18 determina que entra na base de cálculo do ICMS o montante do IPI, mas nas seguintes hipóteses: quando eu vendo o produto para consumo final do destinatário, né, para o consumo ou ativo imobilizado do destinatário, né, quando uma empresa ela é consumidora final quando ela dá entrada em itens para consumo, né, material de uso e consumo, ou quando ela dá entrada em imobilizado, ela não vai ter uma saída posterior desses itens, portanto ela é consumidora final. E se ela for consumidora final, né, ou se a indústria estiver vendendo para um consumidor final, o IPI entra na base do ICM. Vejam que para o IPI entrar na base do ICM, eu preciso ser contribuinte do IPI. Né? Em um outro momento nós vamos abordar os contribuintes do IPI, que são principalmente a indústria e o importador. Né? E se eu apuro o IPI, se eu destaco o IPI no meu documento, se o meu produto ele tem alíquota de IPI, e eu estiver vendendo esse produto para o consumo final do adquirente, eu tenho que incluir o IPI na base do ICM. Ok? Em contrapartida, o livro 1, artigo 19, trata dos valores que não integram a base de cálculo do ICMS. E vai determinar lá no inciso 1º que não integra, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS quando o produto é destinado para emprego em processo industrial. Então, quando uma indústria está comprando matéria-prima, quando uma indústria está comprando insumos de produção, ou quando o produto é destinado para revenda, quando o adquirente está comprando este item para revender. Nesses dois casos, o IPI não entra na base do ICMS, é o que diz o inciso 1º. Na verdade, ele está dizendo o oposto do que disse a linha C do inciso 2 do 18. Né? Lá mandava incluir quando é consumo final, aqui manda não incluir quando é para atividade empresarial, para revenda e industrialização. E o inciso 2 do artigo 19 determina que não entra na base de cálculo do IPI os descontos concedidos no documento fiscal. Então, os descontos concedidos também não entram na base de cálculo do ICMS. IPI não. Eu falei antes IPI, eu estou falando da base de cálculo do ICMS. Então, os descontos concedidos hoje nos documentos eletrônicos, há um campo para isso. Os descontos concedidos no documento fiscal, eles não vão entrar na base de cálculo do ICMS. Ok? Por força do livro 1, artigo 19. Bom, se o documento fiscal
for omisso ou se o valor constante do documento não mereça fé, determina a legislação do Rio Grande do Sul a possibilidade de arbitramento, né? Então, a fiscalização, quando o valor do produto ele não condiz, né, com o produto, quando o valor ele é muito pequeno, realmente existe a possibilidade, né, lá no parágrafo único do 22, aqui nós estamos falando do livro 1, né, parte geral é sempre livro 1, não está mencionado aqui nesse slide, mas nós estamos falando do livro 1, e o parágrafo único diz que quando há preço de pauta, quando há aquela lista de preços de referência para apuração da base de cálculo do imposto, ou melhor, para determinação da base de cálculo do imposto, se utiliza a pauta, se utiliza o preço de pauta. São vários produtos que têm preço de pauta. Em outro momento nós abordaremos esse tema, mas se não tiver, pode o fiscal fazer o arbitramento. Bom, como eu disse para vocês, né, essa polêmica do cálculo por dentro, ela acabou sendo revigorada, acabou, né, voltando à discussão em 2015, através da regulamentação daquela emenda condicional 87, entrou em vigor em 2016, e foi publicada uma instrução normativa número 39 de 2016, regulamentando o cálculo por dentro. Né? Então, o que acontece? O ICMS devido, ele vai corresponder ao valor da operação, né, dividido por 1 menos a alíquota do imposto. Então, aqui o que você faz? Você retira o ICM de origem para aplicar a alíquota e depois desconta o ICMS interestadual. Por que isso? Porque essa fórmula, né, essa fórmula que eu estou trazendo aqui para vocês, ela foi criada exatamente para o cálculo do diferencial de alíquota. Por isso que ela pressupõe uma operação interestadual. Aplicando essa fórmula, vocês vão chegar no valor do diferencial de alíquotas por dentro. Então vejam que neste exemplo ele está considerando uma alíquota interestadual de 12% e uma alíquota interna de 18%. O percentual do diferencial de alíquota é 6%. O diferencial de alíquota é a diferença entre a alíquota interna para a alíquota interestadual. Porém, o valor do diferencial de alíquota, ele não dá R$60, que é o 6% em cima dos R$1.000, que é o valor da operação. Ele vai dar, né, ele vai chegar no valor de R$ 73,17 exatamente porque eu estou dividindo por 1 menos a alíquota interna, né, que são 0,82 neste exemplo aqui, nós estamos tratando de uma alíquota interna de 18%. Ao dividir por 0,82, depois eu faço essa conta aqui com relação a alíquota, mas especialmente ao dividir por 0,82 eu vou inchar, eu vou acrescentar os 18% dentro dos R$1.000. E ao aplicar o percentual do diferencial em cima desta base, já com o valor embutido, eu chego nesse valor maior de diferencial. Então está aí o exemplo prático, né? É só vocês aplicarem a fórmula que vocês vão chegar nesse valor. Ok? Dito isso, nós concluímos o nosso vídeo sobre a base de cálculo do ICMS. Vamos abordando outros temas aí, né? Já fica agendado aí um vídeo para o diferencial de alíquotas. Né? Logo, logo estará no ar aí no nosso canal. Né? Curtem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, né? Ativa ali as notificações para ir recebendo vídeos novos, né? E coloquem os comentários aí para nós irmos trocando ideias referentes à nossa área contábil fiscal. Até a próxima.